Olá! Vitamina B12, uma vitamina importantíssima para o bom funcionamento dos nossos neurônios, dos nossos nervos, também uma vitamina fundamental para que as células do nosso sangue, especificamente os glóbulos vermelhos, trabalhem de forma correta e cumpram as suas funções no nosso corpo. Mas o que é alarmante é que entre 2 e 20% das pessoas sofrem de falta dessa vitamina essencial, muitas vezes sem saber. Por isso é importante você reconhecer quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com deficiência de vitamina B12. Você sabe? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre vitamina B12 e por que ela é fundamental para o nosso bem-estar. Quais os alimentos mais ricos em vitamina B12 que você deve consumir no seu dia a dia? E como podemos garantir a máxima absorção dessa vitamina para aumentar os níveis dela no nosso sangue. Então, fica até o fim e descubra. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para não deixar de assistir aos nossos próximos vídeos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí. E me conta, você tem carência de vitamina B12? Já teve que suplementar B12? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os principais sintomas de carência de vitamina B12? Primeiro sintomas, os sintomas neurológicos. Vamos começar pelo principal, pelo cérebro, onde a vitamina B12 desempenha um dos papéis mais importantes. Imagine o cérebro com uma rede de neurônios, verdadeiras usinas de produtos químicos e energia elétrica que transmitem sinais nervosos para os outros órgãos e sistemas. Os neurônios fazem isso através dos axônios, que são longos cabos que levam sinais do corpo do neurônio para as outras partes do corpo, como os nossos músculos, para o coração bater mais lento ou mais rápido. Esses axônios estão envoltos por uma capa protetora de lipídios e proteínas produzidas pelas células especiais chamadas células de Schwann. Esse é o fascinante mundo onde a vitamina B12 atua, um elemento chave na saúde do nosso sistema nervoso. O ponto crucial aqui é que a mielina, uma substância composta por lipídios, atua como um isolante condutor e protetor dos longos cabos neurônios, que pode se estender até por metros. A mielina não só protege, mas também facilita a transmissão rápida de sinais nervosos. Aqui entra a vitamina B12, que é essencial para a formação adequada da mielina. Sem a vitamina B12, a mielina não é produzida corretamente, o que dispara um sinal de alerta no nosso corpo. Os sintomas neurológicos da deficiência de vitamina B12. Esses sintomas incluem dormência ou dores nos dedos das mãos e pés, que podem ser descritos como queimações, pontadas, formigamentos ou sensações estranhas. Além disso, pode haver percepções de alfinetadas nessas extremidades dos dedos. Todos esses são sinais indicativos que a mielina não está sendo sintetizada de forma eficiente devido à falta de vitamina B12. Então, a carência de vitamina B12 pode criar uma deterioração da bainha de mielina dos nossos nervos e neurônios, que algumas vezes pode ser até irreversível. Olha que é importante você prevenir. Em casos mais sérios, a deficiência de vitamina B12 pode até levar a tonturas, problemas de equilíbrio, resultando em uma caminhada irregular, até quedas. Muito cuidado com os idosos, que são os que mais sofrem com carência de B12. Mas não é só isso. Pode provocar mudanças de comportamento, como irritabilidade, depressão e fadiga intensa. A pessoa se sente cansada, sem energia para nada. E também quero frisar que é muito importante para a memória. Eu fiz um vídeo sobre vitaminas para a memória e lá eu falei que o multivitamínico poderia reduzir a perda de memória em idosos. Acabou de sair um novo estudo agora, no final de 2023, que confirmou os achados e especula-se que essa melhora na memória esteja ligada ao aumento dos níveis de vitamina B12. Se você tem memória fraca, tem que investigar se sua vitamina B12 não está baixa. Um sintoma neurológico peculiar da deficiência de vitamina B12 é a sensação elétrica ao inclinar o pescoço para frente, o sinal de Lhermitte. Embora pareça incomum, é um sintoma bastante específico. Essa sensação é indicativa que existe alguma forma de disfunção na transmissão dos impulsos nervosos. Além disso, pode haver perda da sensação de vibração na pele. Vamos para os próximos sintomas, os sintomas hematológicos, que têm a ver com o seu sangue. Além dos neurônios e nervos, outro lugar que a vitamina B12 é crucial é na fabricação das células do sangue, especificamente a produção dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Essas células são produzidas na medula óssea, dentro dos nossos ossos, a partir das células tronco. A importância da vitamina B12 se estende à produção adequada de DNA,
impactando diretamente na divisão celular e formação de glóbulos vermelhos. Pense em um glóbulo vermelho maduro, pronto para deixar a medula óssea e circular no sangue. Ele precisa ter características específicas, ser pequeno o suficiente para percorrer toda a nossa circulação, incluindo os minúsculos vasos sanguíneos e capilares. Além disso, essas células devem ser extremamente flexíveis para se moldar conforme necessário para transportar oxigênio. As hemácias têm um ciclo de vida de aproximadamente 120 dias, o que é crucial para prevenir a anemia. Na ausência de vitamina B12, esses glóbulos vermelhos têm uma vida útil reduzida, são destruídos mais rapidamente porque saem com defeito de fábrica. Os glóbulos vermelhos tendem a ser maiores que o normal e imaturos. Portanto, a vitamina B12 é fundamental não só na fabricação dos glóbulos vermelhos, mas também para sua eficácia e longevidade, ou seja, as hemácias não vão viver mais 120 dias, vão viver bem menos. A carência de B12 leva a um tipo específico de anemia conhecida como anemia megaloblástica. Megaloblástica significa que as hemácias ficam maiores que o normal e as células são imaturas, os megaloblastos. Veja bem, anemia. Quais são os sintomas de anemia? Cansaço, fadiga extrema, vontade de dormir, falta de ar quando você sobe uma ladeira. E você pode reconhecer facilmente os sinais da anemia. Então a pessoa vai ter uma pele mais pálida, palidez na mucosa, do olho, dos lábios, palmas das mãos brancas. E outro sinal é por causa da destruição mais rápida dos glóbulos vermelhos. A pessoa pode ter icterícia, ou seja, a pele ficar amarelada, assim como os olhos. Uma outra coisa interessante é que a carência de B12 não mexe só nas hemácias. Ela pode levar à leucopenia, aumentando o risco de infecções, e também a redução do número de plaquetas, aumentando seu risco de sangramento. Próximos sintomas: orais e gastrointestinais. Existem sintomas intrigantes associados à deficiência de vitamina B12, como alterações na língua, a glossite, na boca, estomatite. Olhe para sua língua no espelho. Pode olhar, normalmente a língua não é lisa, ela tem papilas, que são pequenas elevações. No entanto, em pessoas com deficiência de vitamina B12, a língua pode se tornar lisa, vermelha, intensamente inflamada e dolorosa, glossite. E daí, como está a sua língua? Lisa, então despapilada, ou normal, com as papilas? Curiosamente, pode haver uma perda progressiva do paladar, que muitas vezes passa despercebida pelo paciente devido à perda ser lenta e gradual. Outros sintomas incluem palpitações cardíacas, possivelmente devido à anemia, resultando em um batimento cardíaco rápido ou irregular, e até mesmo infertilidade, a pessoa não consegue engravidar. A pessoa pode ter perda de apetite, não sentir fome e também se sentir nauseada, pode ter diarreia, constipação e dor abdominal e má absorção, tudo que pode levar à perda de peso. Mas veja que interessante, vitamina B12 baixa em jovens pode levar a ganho de peso. Quarto grande grupo de sintomas oculares, oftalmológicos. A vitamina B12 pode alterar a sua visão, pode causar alterações no seu campo visual, principalmente a perda de visão periférica, alterações nas cores ou dificuldade de diferenciar certas cores, visão embaçada, visão dupla, fadiga ocular, dificuldade de ajustar a visão no escuro, danos na retina e até neurite óptica, que pode levar à perda de visão repentina ou progressiva. Sabendo desses sintomas terríveis, vários que podem ser irreversíveis, eu lhe pergunto, como podemos prevenir a deficiência de vitamina B12? Bem, a quantidade diária recomendada de vitamina B12 é de cerca de 2,4 microgramas, que é relativamente fácil de conseguir, principalmente para aqueles que seguem uma dieta rica em produtos de origem animal, como carnes, frango, peixes, laticínios. A ingestão dessa vitamina tende a ser suficiente. Porém, a presença de vitamina na dieta não assegura automaticamente sua absorção efetiva, como explicarei em breve. Por outro lado, vegetarianos e veganos podem enfrentar risco maior de deficiência de vitamina B12 devido à ausência de produtos de origem animal em suas dietas. E nesse grupo, em especial, é importante considerar outras formas de garantir a ingestão adequada dessa vitamina essencial. O motivo é que a vitamina B12 é rara em alimentos à base de plantas. Porém, uma alternativa é recorrer a alimentos fortificados com essa vitamina. Uma questão importante é que muitos desses alimentos fortificados são ultraprocessados, que não é ideal para a sua saúde. Já fiz vários vídeos sobre isso. Mas não se preocupe se você segue uma dieta vegana. Há opções saudáveis disponíveis com um fermento natural fortificado com vitamina B12. Para aqueles que são estritamente veganos, é crucial
buscar orientação profissional. Recomendo fortemente a consulta com um nutricionista ou com um médico especializado para garantir que sua dieta inclua a quantidade necessária de vitamina B12. Se você não tiver uma dieta bem planejada, é provável que suas reservas de vitamina B12 no fígado se depletem após 3, 4 ou mesmo 5 anos. Veganos e vegetarianos podem manter seu estilo de vida, mas é importante considerar a suplementação apropriada para evitar os sinais e sintomas de carência de B12 que eu acabei de citar. Mas não são só os veganos e vegetarianos que estão em risco. Imagine alguém que passou por uma cirurgia no estômago ou intestino. Essa pessoa pode enfrentar dificuldades para absorver a vitamina B12 devido à deficiência do fator intrínseco. Então, nesse grupo, entram as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Mas não só eles, pessoas com mais de 60 anos produzem menos ácido clorídrico, o que pode levar à deficiência de vitamina B12, porque a B12 naturalmente presente nos alimentos de origem animal está ligada a proteínas e precisam ser liberadas para serem absorvidas. Os ácidos do estômago ajudam nisso. E aqui você pode ter lembrado naquelas pessoas que tomam antiácidos regularmente. Sim, também pode afetar a absorção de vitamina B12. Se você utiliza antiácidos com frequência, é aconselhável consultar um médico para verificar se há deficiência de vitamina B12 no seu sangue. E um remédio muito frequente utilizado que pode interferir na absorção de B12 é a metformina, o glifage, que é o remédio mais prescrito para diabéticos e também pré-diabéticos. Quem usa metformina, é sempre importante checar os níveis de B12, porque a própria diabetes já lesa os nervos. Imagina você lesando os nervos duplamente, a diabetes e a falta de B12, não dá. Para as mulheres grávidas, a necessidade de vitamina B12 é ligeiramente maior que as mulheres não grávidas. Em vez dos 2,4 microgramas habituais, recomenda-se a injeção de 2,6 a 2,8 microgramas para apoiar o desenvolvimento saudável do bebê. O desenvolvimento saudável do sistema neurológico do bebê, o tubo neural, depende de uma quantidade adequada de vitamina B12 e de ácido fólico. Mesmo que essas mães não apresentem um déficit de vitamina B12, suas reservas podem ser reduzidas, o que pode resultar na transferência insuficiente de vitamina para seus filhos. Pacientes com doença celíaca, inflamação intestinal, com doença de Crohn ou aqueles que passaram por cirurgias intestinais também devem monitorar cuidadosamente seus níveis de vitamina B12. Surge então a pergunta: como saber se estou com uma deficiência de vitamina B12? Basicamente existem 2 pontos a considerar. Primeiro, avalie se você se enquadra em um daqueles grupos de risco para deficiência de vitamina B12 que eu falei. Em segundo lugar, veja se você está tendo algum sintoma. Se sim, procure um médico para você fazer um exame de sangue específico para ver seus níveis de B12. E claro, se estiver baixo, precisa de tratamento. Como o tratamento para carência de B12? Temos 2 tipos principais de suplementos de B12, a cianocobalamina e a metilcobalamina. Ambas são eficazes, mas têm algumas diferenças. A cianocobalamina, quando você suplementa, seu corpo transforma em metilcobalamina. Ela é mais barata e mais estável. Já a metilcobalamina é uma das formas ativas de vitamina B12. E tem alguns estudos que sugerem que a metilcobalamina é mais eficaz para alterações neurológicas. Tem pessoas que têm mutações genéticas, como o gene MTHFR, que fica muito difícil converter a cianocobalamina em metilcobalamina, então o ideal para essas pessoas é tratar com metilcobalamina. Se seus sintomas forem graves, especialmente neurológicos, seu médico pode optar por administrações de injeções intramusculares de vitamina B12, pois a absorção por essa via é mais eficaz. A maioria de nós consegue absorver vitamina B12, mas alguns enfrentam algumas dificuldades. Isso se deve à carência de fator intrínseco, uma proteína crucial para a absorção da vitamina. Por isso que as pessoas com problemas de absorção, como aqueles com anemia perniciosa ou idosos com diminuição de acidez estomacal, a vitamina B12 injetável ou sublingual, colocada embaixo da língua, pode ser mais eficaz, pois essas formas são absorvidas diretamente. Lembre-se, seja qual for a sua escolha de dieta, a base de carne, vegetariana ou vegana, a chave é planejá-la de maneira responsável para evitar deficiências e os sintomas associados. A carência de B12 é algo sério e frequente, mas que pode ser contornada rapidamente, principalmente se você identificar bem no início, onde não haverá danos permanentes no seu corpo. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Os sintomas de um ataque cardíaco que pouca gente sabe, as vitaminas para a memória e como ganhar massa muscular após 50.
Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!